Vamos lá, pessoal, mais uma correção de atividades. Começando aqui na questão 3, que diz que, sendo o MN paralelo a BC, o valor de x é. Então, vejam bem esse triângulo. E eu separei, né, eles em dois triângulos, certo? Na separação, perceba que o lado AB, ó, o lado AB está para o lado BC e o lado X está para o lado MN. Isso é garantido pela proporcionalidade, aliás, pois os segmentos MN e BC são paralelos. Então, aqui, eu separei os triângulos e usei essa relação, ó. 10 mais x está para x, assim como 30 está para 20. Eu utilizei essa proporção aqui. Calculei x vezes 3, 3x, 2 vezes x mais 10, é 2x mais 20. Isolei o x e cheguei que x é igual a 20, ok? A questão 4 é uma questão bem simples, basta você identificar os lados proporcionais, tá? Então, na letra A, eu usei que x está para 6, assim como 15 está para 9. Fiz as continhas e encontrei que x é igual a 10. Na letra B, 10 está para x, assim como 16 está para 12. X é igual a 7,5, ok? Na questão 5, eu separei os triângulos, certo? Então, peguei aqui, ó, o triângulo EDB e o triângulo ABC, ok? O que é que ele quer? O perímetro de ABC. Observando a questão, a gente tá vendo aqui que AC, ele já tem a medida, que é 3 centímetros. Então, eu quero descobrir o tamanho de AB e o tamanho de BC. Chamei AB de X e BC de Y. Então, vamos ver as relações agora. Observemos aqui esses ângulos, ó. O ângulo B nos dois triângulos, certo? E o ângulo de 90 graus nos dois triângulos. Então, você percebe claramente, ó, que nesse triângulo, ó, o 10 está para X, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse segmento aqui, ó. 7,5 está para 3, assim como 10 está para X. Feito as continhas, eu encontrei que X é igual a 4. Agora, eu vou trabalhar com 7,5 está para 3 novamente, porque é uma proporção, é uma razão de que a gente tem as duas, tanto o numerador quanto o denominador, né? O antecedente e o consequente. E 12,5, ó, está para Y. Ó, esse ângulo com o ângulo E, o ângulo B com o ângulo C. Feitas as continhas, calculei que Y é igual a 5. Então, aqui o segmento AB mede 4 centímetros, o segmento BC mede 5 centímetros. Segmento AC eu já tenho a medida, portanto, o perímetro é 12 centímetros. A letra B, eu fiz a mesma coisa, tá? Eu separei os dois triângulos, ó. O triângulo ECD e o triângulo ABC. Já temos a medida de BC, que é 3,2 centímetros. Chamei a B de Y e a C de X. Isso aqui, pessoal, vocês podem ter feito de outra maneira, tá? Só fica prestando atenção aos valores, se são os mesmos. Porque se não forem os mesmos, você errou, tá? Então, usei essa relação, ó, de que 9,6 está para 3,2 por causa dos ângulos, ó. Olha só esses dois ângulos no triângulo pequenininho e esses dois ângulos no triângulo grande, tá? Então, 9,6 está para 3,2, assim como 9 está para Y. Calculei o valor de Y, que é 3. Então, a B mede 3 centímetros. Usei a mesma relação para encontrar o valor de X. Então, 12 está para X. Lembrando um detalhe muito importante, ó. Como eu peguei o 12 no triângulo grande aqui, eu pego o X no triângulo pequeno. Por quê? Porque aqui eu comecei por 9,6. Então, essas medidas, elas precisam ser pegas corretamente, tá? Se você começa pelo triângulo grande, você precisa obedecer essa ordem, certo? Calculei aqui o X deu igual a
4 centímetros. Portanto, o perímetro desse triângulo é 10,2 centímetros. Vamos para a questão 7. Uma questão bem interessante. Questão 7. Ela quer, ó, eu já tinha colocado aqui porque eu já calculei, tá? Então, vou explicar como que eu fiz. A questão quer saber a altura, quantos metros acima da calçada fica o saguão do hotel. Então, a questão quer saber essa altura aqui, ó. Essa eu já tenho, que é 1,5, eu quero descobrir esse valor de x aqui. Nós vamos trabalhar com esses dois triângulos aqui, vamos trabalhar com a semelhança deles dois. E por que que eles são semelhantes? Ó, os ângulos amarelos aqui são congruentes. Esse ângulo de 90 graus também é congruente. Então, olhando para esses dois triângulos, eu tenho que x está para 1,5 e esse lado aqui, que eu não tenho a medida, está para 3. Eu não tenho a medida dele, mas eu tenho a medida desse lado grande aqui, ó. Perceba que desse lado grande, se eu tirar esse ladinho aqui, que é 3, e esse que é 2, eu fico com esse. Então, é bem simples, tá? Só fiz essa relação aqui, ó. Ó, x está para 1,2, assim como 9,8, tirando 3, tirando 2, está para 3, ó. Eu usei essa relação aqui, ó. X está para 1,5, assim como 9,8 menos 3 menos 2 está para 3. E aqui é só continha. Feitas as continhas, eu calculei o valor de x, que é 2,4. Feito isso, calculei a altura. A altura vai ser 1,5 metros mais 2,4 metros, que é igual a 3,9 metros da calçada até chegar no saguão do hotel. A questão 8, ela diz o seguinte: a sombra de uma pessoa Gente, vocês vão me desculpar, mas eu não vou começar de novo, não. Só falta uma questão para terminar. É o que dá morar perto do aeroporto, né? Então, ó, a sombra de uma pessoa, eu coloquei aqui uma pessoinha com 1,80 metros, né? De altura, mede 60 centímetros. A pessoa tem 1,80 e a sombra dela mede 60 centímetros. A seu lado, a sombra projetada de um poste, tá aqui o poste, que eu não sei a altura dele, mede x, mas eu sei que a sombra dele projeta 2 metros. Então, a questão, ela diz o seguinte, ela quer saber o quê? Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir, então aqui, ó, eu coloquei esses dados, ó. 60 centímetros são 6 metros, porque a altura aqui tá em metro, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. As medidas têm que ser iguais. E 2 metros vai passar a ser 1,5. Por quê? Porque vai diminuir 50 centímetros. Se eu tenho 2 metros, diminui meio metro, fico com 1,5 metro. Então, 1,8 está para x, assim como 6 está para 1,5. Feitas as continhas, eu tinha cometido um erro aqui, por isso que eu usei corretivo. Eu tenho que x é igual a 0,45 metros. Então, eu tenho que transformar metro em centímetro. 0,45 metros são 45 centímetros, que é a letra B.